Falemos agora do inconsciente coletivo proposto por Carl Jung. O inconsciente coletivo é uma camada mais profunda da psique humana, comum a toda a humanidade, que aproxima o ser humano contemporâneo dos seus ancestrais. Quando nascemos, segundo Jung, trazemos um arquivo de toda a história da humanidade. Esse mundo inconsciente é regido por pressuposições inatas, imagens, símbolos, que determinam como compreender o mundo e as coisas que nos rodeiam. Jung dizia que cada ser humano possui um potencial criativo que, quando colocado em uso, este se desenvolverá num estilo único de ser e agir no mundo. O homem procura o seu bem-estar e o bem-estar da comunidade. Ao contrário do que Freud dizia, nós não somos uma tábua rasa. E Jung diz que, para além de trazermos todo um arquivo da história da humanidade, nascemos também numa situação, num contexto social, cultural, afetivo, melhor ou pior estruturado, mas que se vai desenvolver e que nos vai permitir desenvolvermos enquanto indivíduos numa pessoa com identidade. Mas deixemos agora um bocadinho de parte esta primeira abordagem à percepção e ao inconsciente coletivo e falemos da religião. O conflito entre a ciência e a religião teve particular importância e destaque neste trabalho. Mas para que vocês consigam perceber este conflito de ciência e religião, eu vou-vos ter que dar algumas ideias de como funciona o fenómeno religioso. Vocês todos sabem que a religião é extremamente importante numa sociedade. Tem uma influência na ética, na política, na educação, na ciência, e é tema dos mais profundos debates a nível internacional. Mas a universalidade e a sobrevivência das religiões são um dos aspectos humanos mais surpreendentes. O fenómeno religioso é profundamente controverso e, para além disto, é universal e premente. Em qualquer momento histórico ou lugar, não se conhece uma sociedade desprovida de religião. Arrisco mesmo a citar Napoleão Bonaparte, que dizia que uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Falamos no caráter universal e premente da religião. Vamos falar agora no caráter evolutivo e pluriforme. É certo que as diversas religiões existem, mas elas variam quanto aos seus dogmas, aos seus princípios e muitas vezes aos objetivos que propõem. As religiões manifestam-se nas condutas individuais e coletivas das comunidades humanas. A religião tem, por isso, um caráter social e histórico. Ao longo dos tempos, convém falar que sempre existiu um certo sincretismo religioso. Não apenas as diversas modalidades coexistem, mas influenciam-se, interpenetram-se. Em cada uma é possível encontrar elementos da outra. Sim, falemos de elementos comuns às diversas religiões. O termo religião vem do latim religar, que significa relação a, união com, mas não é no sentido de relação com os outros, mas sim relação com o outro, com uma realidade transcendente. Religião é isto mesmo, é uma relação com uma realidade transcendente perante a qual o homem se sente e reconhece, dependente, submisso, fascinado e temeroso. E esta realidade tem sido aprendida sobre as mais diversas formas e invocada sobre os mais diversos nomes. A religião implica também a existência de uma doutrina ou de um conjunto de dogmas que pode ser livremente aceito pelo crente, e a isso chama-se crença religiosa ou fé. As relações do homem com Deus traduzem-se naturalmente no comportamento dos fiéis, e a isso podemos chamar culto. Os fiéis organizam-se em comunidades mais ou menos estruturadas que designamos por igrejas. Mas para além de elementos comuns às diversas religiões,
Podemos falar também em objetivos, como nos as diversas religiões. Todas as religiões oferecem ao homem o ultrapassar da morte e do sofrimento, uma vida para além da morte, repleta de felicidade, uma vida eterna, o que implica necessariamente uma conduta em vida que obedeça a uma determinada ética. Todas as religiões também permitem ao homem encontrar uma explicação para a sua própria existência e para a existência do mundo. Mas uma regra de ouro fundamental a ter no mundo religioso é que todas as religiões respeitam e tentam dignificar ao máximo o próprio homem. No mundo religioso, 3 posições podem ser tomadas. Podemos tomar uma posição teísta, onde de facto acreditamos que existe um ou mais deuses e veneramos esses deuses ou Deus em que acreditamos. Podemos tomar também uma posição ateísta, onde o indivíduo nega a existência de um Deus ou de deuses, e uma posição mais intermédia, mais neutra, que é uma posição agnosticista. E nesta posição o homem pura e simplesmente diz que a questão religiosa é superior ao seu conhecimento e por isso não se deve expressar acerca de tal facto.